2017, quando eu me dei conta desse problema e eu comecei a investigar e descobri que tinha muito pouco do que eu poderia fazer. No Vasco, no jogo do Vasco, particularmente, eu acredito que ocorreu um tipo de erro que não ocorre pelo árbitro de VAR nas principais categorias. Foi um dos gols mais bonitos que eu vi em muitos anos. E o atacante estava avançando e o atacante foi colocado como impedido. E nós vimos que ele estava erroneamente foi colocado aí dentro da parte e foi anulado. E eu vejo ali que o ângulo da câmera naquela situação particular revela que a parte inferior do jogador do Palmeiras estava à frente do jogador do Vasco. E se essa pessoa estava à frente do jogador e se traçar essa linha ali pela grama na linha do jogador, percebemos que isso seria se essa linha pontilhada estava aparecendo ali na tela, e ao inspecionar aquela linha da forma mais atenta, depois que nós vimos, aquela linha estava inclinada para frente do ombro para incluir o pé do jogador do Palmeiras, e o jogador do Vasco foi declarado como impedido. Foi um momento em particular que me deixou muito perturbado, porque pareceu para mim que o tipo de erro que o árbitro de VAR não pode cometer. Eu não acredito. E eu fui atacado pela Associação dos Árbitros. Eu sei o quanto é difícil, o quão difícil é ser um árbitro. Eu já tentei ser árbitro uma certa época e eu errava a determinação ali de impedimento. Mas quando nós chegamos nesse nível tão elevado, e eu fiquei muito perturbado com aquela situação. E isso foi seguido pelo gol do Botafogo, quando Bruno Henrique atingiu ali, fez o seu próprio gol, e havia um jogador que estava impedido, mas não estava, e o gol foi permitido, e esse foi outro momento muito perturbador. Foram dois gols anulados ali naquele momento. Foram duas decisões controversas, não nos nossos jogos, mas nos jogos de outras equipes. E dos nossos jogos, eu vou discutir aqui na sessão secreta, e que nós vemos aqui nessas decisões, nesse equilíbrio entre decisões que podem ocorrer de forma honesta ou de forma por incompetência. E nisso eu não acredito, porque os árbitros são muito bons, e eu quero construir essa resposta de forma contrológica. E no caso do Palmeiras, nós estávamos ganhando 3-1, e o problema de corrupção já era anterior a esse jogo. E eu vejo que lá em agosto ou setembro eu me encontrei com algumas pessoas da família do Botafogo que reconheciam que nós estávamos tendo muito problema com manipulação de resultados que nos afetavam. E um árbitro que tomou uma decisão que era uma decisão fácil. Era uma decisão, nós estávamos ganhando de 3-1. Já no final do jogo, uma falta simples, uma falta óbvia, e foi chamada, o jogador fez a falta no outro, eu fui lembrado duas vezes que esse foi um erro do VAR, mas eu acho que foi além disso. Eu estava lendo ali os feeds, e isso estava passando no nosso estádio, e eu percebi que o ângulo as imagens do VAR que chegavam ao árbitro do VAR, eu via que essa linha pontilhada, que vemos que esse é um último recurso em termos de defesa, em termos de recurso dentro do sistema do futebol, e o que nós percebemos é que o árbitro do VAR,
estava argumentando com muita contundência que o jogador do Botafogo tinha a posse de bola, sendo que ele não tinha a posse de bola. E o que o ângulo da câmera mostrava não era o ângulo adequado da câmera, que mostrava ali o limite daquela linha pontilhada